Eu me lembro que uma das meditações, o pastor pediu para que você colocasse ali no papel que você quisesse que o Senhor mudasse. Eu pensei que eu conseguiria só 2 frases, quando eu percebi a página estava cheia. Isso é o que eu sei, e o que o Senhor sabe, o que o Senhor vê. Queridos, se nós não buscarmos uma reforma genuína no nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo, nós não iremos morar no céu. Porque nós temos capacidade de ouvir, de assistir, de consagrarmos o Senhor a nossa vida durante uma semana de oração. Quando ela acaba, nós estamos praticando as mesmas coisas. Então nós devemos pedir misericórdia ao Senhor. Eu tenho certeza que todas as vezes que Davi pecava, o seu coração era incomodado a não permanecer naquele pecado. Quando nós permanecemos nos nossos pecados, as misericórdias do Senhor são impedidas de entrar na nossa vida. Um coração que não deixa o Senhor habitar. O Senhor, Ele não habita em partes, Ele habita por completo. O inimigo das nossas almas, ele faz por tudo para entrar no nosso coração. Mas quando nós convidamos Jesus para ser o nosso mestre, para limpar o nosso coração, Ele nos transforma e nós conseguimos ver as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida e o que Ele vai derramar. Jesus, Ele deseja que eu e você abramos o nosso coração para que Ele faça morada permanente. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus. Davi, ele foi um homem que onde ele estendeu a mão dele, ele abençoou muito. Como ser humano, ele deixou muitas pessoas a sofrerem. Mas eu tenho certeza que quando o Senhor falou que Davi era o homem segundo o seu coração, é porque o Senhor conhecia o coração de Davi, como conhece o meu e o seu. Jesus, Ele está às portas. Nós esperamos e acreditamos que Jesus volte nessa geração. Nós acreditamos que Ele muito em breve voltará. Mas para que essa promessa seja real na minha vida e na sua vida, nós precisamos deixar que Jesus habite por completo. É tão lindo falar de Jesus. Ontem à tarde, eu já gosto de fazer amizade com as pessoas, eu agora com a minha cachorrinha aí que ampliou o meu universo de amizades. Eu começo a sair à tarde, eu encontro um que tem uma cachorrinha, eu começo a conversar. E ontem, já chegando a hora do pôr do sol, eu estava passeando com a minha cachorrinha. Quando eu estava entrando em casa, eu encontro com aquele senhor que eu pedi oração. Aí ele perguntou que raça que era a minha cachorrinha, quantos meses tinha ali, nós desenvolvemos uma conversa. Em poucos minutos, ele mostrou como que o coração dele está cheio de tristeza por ter perdido seu filho de 25 anos em uma tragédia. Ele falou para mim assim: Marisa, para mim não tem mais graça nenhuma. Esse cachorrinho aqui é uma amiga da minha esposa que deu para nós. Nós temos um filhinho de 7 anos. Ela deu o cachorrinho Shih Tzu, pretinho, fofão, lindo. Até nisso o Senhor despertou em mim a paixão pelos animais. Porque antes eu olhava, eu não odiava, mas também não tinha tanto amor. E hoje o Senhor faz com que eu pare, eu admiro. E Ele falou para mim, essa amiga da minha esposa, ela deu esse cachorrinho para que nós pudéssemos nos alegrar mais. Mas eu falei para ele assim: seu Antônio, nada que o Senhor buscar nessa terra vai alegrar o coração do Senhor. A única pessoa que pode tirar essa tristeza, essa dor que o Senhor tem, eu não sei a dor de perder um filho. Eu tenho tristeza por ter perdido pessoas da minha família, como eu perdi a semana passada, contei para ele a história. Mas a dor de perder um filho só sabe quem é mãe ou pai. Eu falei: ninguém neste mundo vai tirar essa dor a não ser Jesus.
E ele chorando ali, escorrendo as lágrimas, conversei com ele. Eu dei um livrinho para ele, Sinais de Esperança. Ele falou para mim que ele vai em uma igreja, a esposa vai em outra. A esposa já está com 2 anos que está na psicóloga, mas não consegue cura. Eu falei, sabe por quê, seu Antônio? Porque a cura está em Jesus. E ele chorando, com as lágrimas descendo. Eu falei assim, o senhor tem 20 anos que vive na América, não são 20 dias. O senhor voltar para o Brasil, vai ser mais difícil. Por o senhor ter que deparar com essa dor e com esse tempo que o senhor ficou longe da América. Vivendo no Brasil, melhor dizendo, longe do Brasil. Mas o senhor colocar Jesus dentro do coração do senhor, Jesus, ele é capaz, somente ele é capaz de tirar essa dor e fazer com que o senhor seja feliz aqui ou no Brasil. Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, nós somos capazes de superar qualquer dor, qualquer decepção. Nós somos capazes de superar a dor da morte. Porque a morte, eu acredito que, eu tenho certeza que é a pior dor que um ser humano pode passar, é a dor da morte. A irmã White nos diz naquele livro, tem um livro que eu gosto muito dela, que ele resume todos os 5 livros. Me fugiu da memória. Eu vou colocar lá no grupo de vocês, eu vou lembrar quando eu chegar em casa. Lá diz assim que Adão e Eva, eles choraram como nunca quando eles viram a primeira folha cair. Quando eles viram as árvores murchar, quando eles viram a morte do seu filho. Diz que eles choraram. Não tem explicação. A dor deles foram muito mais forte do que nós, quando perdemos um ente querido, quando nós perdemos alguém que amamos. Então, quando se trata de morte, eu sou limitada para falar, porque eu não sei o que é ter a dor de ter a morte de um filho. E eu entreguei o livro Sinais de Esperança para o seu Antônio, eu entrei para fazer o meu culto. Ele mora perto da minha casa. Falei para ele, seu Antônio, na minha igreja nós estamos tendo uma semana de oração, eu vou pedir oração para o senhor. Ele falou, pode pedir, minha filha. Queridos, eu não sei como está o coração de vocês nessa manhã. O nosso coração, ele é carregado de traumas, de feridas, de dores, de coisas que, humanamente falando, nós não temos razão nenhuma para continuar vivendo neste mundo. Mas pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós somos capazes de superar toda dor, toda tristeza, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. E nesta manhã, eu quero finalizar as palavras que está escrito assim em 1 Samuel 16 e verso 13, quando diz assim: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Foi embora. Queridos, onde está escrito aqui Samuel, você pode pôr o seu nome. Então Marisa saiu da igreja nesta manhã. Então Tida, Kate, a Kate é a minha amiga, eu trouxe ela para conhecer a família da igreja. Ela tem poucos dias que chegou à América, eu falei, vamos lá na igreja. Quando a gente chega na América, a melhor coisa é se enturmar com as pessoas da igreja, para a gente ter um grupo de amizade, para que nós possamos ser fortalecidos. Então, Kate, quando você colocar o seu nome, Kate, então o Espírito do Senhor se apossou da Kate, se apossou da Marluce, do irmão Gilmar, da Laís, da Margarete. Nós podemos ser pessoas diferenciadas quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida.
Teremos dor? Teremos. Teremos decepções? Teremos. Teremos coisas que nos magoam, que nos chateiam, ao ponto de nem ter vontade de vir à igreja. Mas quando nós colocamos o nosso coração em disposição do Senhor, para trabalhar, o Senhor, Ele faz a obra. E tudo que o Senhor faz, Ele faz completo. Que nesta manhã nós possamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Que nós possamos ser usados por Deus. Que nós possamos cada dia nos preparar para a breve volta de Jesus. Todas as vezes que eu tenho o privilégio de pregar nesta igreja, eu falo das 28 doutrinas que nós cremos, a que eu mais amo é que fala sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Na volta de Jesus, todos nós seremos transformados. Os meus questionamentos e os seus, as minhas dúvidas, o porquê que o Senhor levou a minha irmã gêmea e me deixou. Por que que Ele não deixou ela comigo para ser a minha amiga? Eu quero ter essa resposta de Jesus. Eu conversando com uma amiga esta manhã, quinta noite, eu falei assim, amiga, qual a primeira pergunta que você quer fazer a Jesus quando encontrá-lo? Eu quero saber por que Ele tirou o meu pai tão cedo desta vida. Ela falou, e você? Eu falei, eu quero saber por que o Senhor levou a minha irmã gêmea. Por que Ele não me levou? Ou por que Ele não deixou ela comigo? Para ser a minha amiga, a minha companheira. E eu fiz essa pergunta para minha irmã esses dias. Ela falou, Marisa, nós não sabemos a resposta de Deus nesse momento, mas no céu nós saberemos. Quem sabe ela seria uma má influência na sua vida. Nós não sabemos. O Senhor sabe de todas as coisas. Queridos, se nós não nos prepararmos, se nós não entregarmos o nosso coração em dias de bonança, em dias em que nós podemos vir e ir à igreja, não vai ser no momento de dor, no momento de provação, que eu vou fazer essa entrega ao Senhor. Claro que existem pessoas que o Senhor permite situações difíceis, até a morte, porque é só Ele passando por aqueles momentos que Ele vai ter o coração aberto para ouvir a voz de Deus. O Senhor é que conhece, o Senhor é que sabe se é em momento de dor ou momento de tristeza, eu entregarei o coração a completo. Mas nós devemos lembrar que um coração disposto a obedecer ao Senhor, ele tem mais facilidade em ouvir a voz de Deus do que um coração endurecido pelo ódio, pela mágoa. Porque Satanás, ele luta para ter o meu e o seu coração, porque quando ele controla o meu coração, ele controla a minha mente. E ele controlando uma mente, ele deixa o que é uma vida estraçalhada. Mas quando eu permito que Jesus entre na minha vida, Jesus, ele é cavalheiro, ele é amigo. Ele só entra se eu permitir. Satanás, ele entra o quê? Arrebentando a porta do seu coração, ele não respeita. Jesus, ele respeita o seu momento de dor. Até aquele momento em que você não quer orar, Jesus respeita. Satanás não, ele aproveita daquele momento para estraçalhar a sua vida. Que nessa manhã você possa fazer uma análise do seu coração e pedir para que o Senhor entre plenamente, profundamente no seu coração e que Ele venha fazer a mudança. Colocamos-o de pé para o